queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa continuamente estar no lar e no coração daqueles que amam e temem ao Senhor. Nós vamos, nesta oportunidade, buscar na palavra de Deus uma das mais decepcionantes mensagens que encontramos na Bíblia. Uma das, não é a mais não, uma das mais. Mas qual o propósito disso? Trazer ao seu coração confiança, responsabilidade, convicção e esperança. Parece que há uma contraposição, não é? O propósito é esse mesmo. Ouça a mensagem e verá o que Deus lhe dirigirá ao coração. Amém?
meditação nesta noite será baseada no texto de Números capítulo 13 e capítulo 14. Temos como propósito nesta mensagem levar ao seu coração exatamente o que a palavra do Senhor nos instrui, nada mais, nada menos, apenas transferir do texto sagrado algo que pode servir como advertência e base para que você seja vitorioso e não fracasse em sua jornada cristã. Amém? Então vamos. A palavra do Senhor nos diz e nos revela que Deus, em sua infinita misericórdia e amor, Ele formou uma nação com um só casal, Abraão e Sara. E Ele fez uma promessa a Abraão, que esta nação seria forte e ela seria tão numerosa como a areia do mar, como as estrelas do céu. E Ele daria como possessão a esta nação que Ele estava formando uma terra que manava leite e mel. Em outras palavras, uma terra de grande fartura. Olhem bem que a expressão dada por Deus foi: eu vos darei, dando a entender que eles não precisavam comprar as terras, porque o Senhor lhes daria tudo de amor, mostrando que Deus tem cuidado, tem zelo com aqueles que Ele organiza para servi-lo e adorá-lo. Ao longo da história ou da formação desta nação, nós tivemos muitos episódios, não vamos entrar nos detalhes, vamos nos ater ao que o Senhor nos fala neste momento. Estamos aqui às margens do Rio Jordão, enquanto Moisés já preparava para adentrar a terra que manava leite e mel no cumprimento da promessa de Deus. E quando Moisés então reúne as tribos e diz a eles: até aqui o Senhor tem nos ajudado em tudo e tem nos abençoado. Agora chegou o momento de nós colhermos os frutos da nossa fé e olharmos com esperança o cumprimento das promessas que o Senhor fez ao nosso pai Abraão, ao nosso pai Jacó, ao nosso pai Isaque, ao nosso pai Jacó e a todos os pais de vocês que já não estão mais aqui na terra. Creio eu que esta palavra deve ter sido pronunciada por Moisés, e ele então reúne 10 espias e envia para dentro da terra de Canaã, com o propósito dela ser vistoriada e que os espias trouxessem um relatório. Agora nós vamos nos ater ao relatório humano. Nós temos 2 relatórios, um humano e um humano que é produzido pela mente, pela condição humana, e o outro humano, porém manifesto pela fé e na certeza das promessas de Deus. Vamos observar? Observe. Então assim foi dito, voltaram os espias, e eles então disseram: não podemos atacar aquela gente. Verso 31, esse é o relatório humano. Não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos. Esta é a visão humana da terra que o Senhor prometera a dar a esta nação. E eles, ao verem as dificuldades, as adversidades, tremeram, esqueceram de focar
no grande e poderoso Deus que os formara apenas de um casal e os conduzira vitoriosos até ali e lhes prometera dar aquela terra como bênção. Bênção esta que havia sido prometida há muitos anos atrás. Há mais de 500 anos. No entanto, eles não confiaram nas promessas, não confiaram em Deus, mas viram os homens grandes, trocaram a verdade por uma inverdade ou por uma mentira, espalharam aquela notícia como uma fake news, diabólica, demoníaca, com o propósito de fazer confusão, criar medo, terror, tremor no coração do povo, e isto surtiu um efeito como uma praga, como uma pandemia espiritual. O povo, assustado, tremendo, não conseguiram dormir. Ao contrário, diz o texto sagrado, que a noite toda o povo chorou, gemeu, gritou, espraguejou e temendo a morte por causa das mentiras. Aqui eu quero que você pare e pense o perigo de você ficar distribuindo fake news ou mensagens negativas. Talvez você pense que está ajudando, contribuindo. Não está, meu querido. Você está fazendo aquilo que o diabo mais gosta, tirando a fé e a confiança do coração de um povo que luta para vencer. É a pior mensagem que alguém pode passar neste mundo, é a mensagem negativa. Não há uma mensagem mais destruidora. Ela aniquila a fé, ela aniquila a confiança, ela aniquila a esperança, ela causa terror, ela causa tremor e ela causa medo apavorante. E foi exatamente o que aconteceu com todo o povo, por causa de 10 mensageiros do mal. 10 mensageiros do mal. Olha para você ver, não precisa de muita gente para destruir uma nação, não. Foram 10 apenas. 10 homens que não confiaram no Senhor, 10 homens que perderam a visão de Deus, 10 homens que olharam mais para as dificuldades do que pelas promessas que o Senhor havia feito, foram suficientes para destruir a fé de toda a nação. Acabou com a nação. Você está vendo, meu querido? Por que você não pode participar de fake news e de mensagem negativa? Elas não edificam ninguém. Elas não produzem bênção na vida de ninguém. Só destrói a fé, só destrói a confiança, só destrói a esperança, só traz anarquia, perturbação. Os mensageiros de Deus têm que ousar, têm que ser fiéis, têm que acreditar, têm que confiar. Por mais difícil que esteja a situação, eles não podem vacilar, não podem perder o foco da visão. Quem está no comando, no governo de todas as coisas é o Senhor. E quando cremos nisso, anunciamos palavras que edificam e não que destroem. Está entendendo? Vamos lá, vamos ater o texto. E a palavra diz assim, que eles gritaram, choraram. Todo Israel reclamou com Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Aí as reclamações passam do limite. Que vida que nós vamos ter, que coisa difícil. Eu já vi tantas palavras dessa natureza dentro do nosso país. Vamos passar fome, vamos virar uma Venezuela, vamos morrer, os armazéns vão ser assaltados, as coisas vão ser tudo destruídas. Onde está a fé no Deus que nós servimos?
Onde está a confiança no Deus protetor, no Deus provedor, no Deus que multiplica sobre nós as suas bênçãos todos os dias? Onde está? Estamos procedendo tal como este povo naquela ocasião. Vivemos as mesmas adversidades e vemos as mesmas dificuldades, não é assim? Mas aí a palavra do Senhor diz que eles disseram assim: nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e as nossas filhas vão ser presas. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. É assim que o povo pensa. Vamos voltar lá atrás. Como era bom aquele tempo que nós vivíamos. Como era legal aquilo que acontecia com a gente. Aquele governo que nós tínhamos. Aquela forma de vida que nós vivíamos. É assim. Não importa se a vida estava um fracasso, se o pecado estava predominante, se estava consumindo a família, destruindo os lares, aniquilando a fé, arrasando com a igreja, não importa. Não importa, desde que nós estejamos lá e que possamos usufruir daquilo outra vez. É o que eles queriam. Queremos voltar para o Egito. Queremos voltar para aquela nação pagã, para aquele sistema de vida miserável, pobre, sem a presença, sem a proteção, sem o amor, sem a direção, sem a unção de Deus. Mas queremos viver lá. Não queremos enfrentar o adversário e marchar para frente. Quem retrocede não merece a honra de ser chamado filho de Deus. Você tem que olhar para frente, querido. Olhar sempre para frente. O que passou não faz parte mais da nossa vida e nem deve ser lembrado. Devemos olhar sempre para frente na esperança de que estaremos vencendo cada obstáculo e alcançando a glória de Deus e trazendo-a para dentro do nosso contexto de vida. Esta é a postura de um servo de Deus. Diz mais o texto sagrado, observem bem: e diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltamos para o Egito. Você já parou para pensar nisso aqui? Moisés foi o libertador deles. Moisés foi o instrumento de Deus para guiá-los até aquele local. E eles agora estão insatisfeitos com tudo que Moisés fez por eles. Isso se chama ingratidão. Deus foi o libertador. Deus foi o protetor. Deus proveu água e alimento para aquele povo no deserto por 40 anos. Nem as suas vestes, nem as sandálias dos seus pés se destruíram, porque Deus preservou tudo com o seu poder. E eles queriam voltar agora, sob a liderança de outro homem escolhido por eles, sem a proteção de Deus. Quantos de vocês acham que sobreviveria no deserto, retornando sozinho? Está vendo? Quando o homem perde a fé, ele não vê o perigo que ele cria para si mesmo. O caminho do homem passa a ser um caminho de morte, um caminho de dor, um caminho de sofrimento, um caminho de angústia. Mas a palavra do Senhor, graças ao bom Deus, a sua infinita misericórdia e amor, nós vamos sair agora do pensamento paupérrimo do homem medíocre, sem fé, sem confiança, para termos aos que têm fé, aos que confiam, aos que esperam no Senhor. Eis a outra visão do mesmo texto aos olhos de quem crê em Deus como Pai Todo-Poderoso. Preste atenção. Assim diz o texto sagrado: nós fomos à terra onde você nos enviou, Moisés. De fato, ela é boa, é rica, como se pode ver por estas frutas que trouxemos de lá. Mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes
e tem muralhas. Além disso, vimos aí os descendentes dos gigantes. Observe que a descrição assemelha-se a outra descrição. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, na beira do rio Jordão. Mas nós vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isto. Glória a Deus. É maravilha. Esse é o tipo de pessoa que eu amo trabalhar com eles. Eu creio que Moisés ficou orgulhoso de ouvir o testemunho da boca de Josué e Caleb. Eles descreveram o mesmo que os outros descreveram, com uma diferença. Eles não mentiram quanto à produção do alimento. Disseram que a terra era farta em alimento, como Deus havia prometido, uma terra que emanava leite e mel. Mostrou a fartura dos bens que haviam dentro daquela terra. A sua produção de alimento era maravilhosa. Vê com que visão é apresentado o fake news, a missão diabólica e a visão do servo de Deus. O tempo de hoje é o mesmo, a visão de hoje é a mesma. Os que gostam de mostrar mensagem negativa estão sempre mostrando as coisas negativas. E os positivos que creem, que confiam e esperam no Senhor, tenha certeza que por maior que seja a dificuldade, todas elas serão vencidas. Podemos vencer porque temos um Deus vivo, temos um Deus poderoso que sabe todas as coisas, um Deus que está acima do Covid, um Deus que está acima das nações do mundo, um Deus que é Senhor do universo e que cuida e zela daquele que busca e ama os seus propósitos. Ah, meu querido, eu creio que Deus tem muitos Josué e Caleb espalhados dentro dessa nação brasileira. Homens de fé, homens determinados, homens que confiam, mulheres que creem, jovens que creem, que estão à espera do agir de Deus. Assim como eu sei que nós temos muito espias, semelhante aos 10 acovardados, malditos, que destruíram os seus contemporâneos pela falta de fé, pela falta de confiança. Você tem que escolher em qual grupo você está, em qual grupo você se prontifica a servir. Sob a liderança daqueles que confiam, que creem que Deus tem o governo e a direção de todas as coisas, ou sob a liderança e a desconfiança daqueles que tudo julgam como empecilho e obstáculos intransponíveis. Eu creio no poder de Deus e creio que o Senhor nunca falha. É por esse motivo que mantenho a minha posição e a minha postura. Os obstáculos surgem, as barreiras crescem, os gigantes aparecem. Parece que naquele momento nos sentimos pequenos, assim como descreveram os espiões fracos. Nos sentimos pequenos como um gafanhoto. Mas quando olhamos para este gigante, vemos a sombra do nosso Deus, que sobrepõe a altura deles, e é muito mais forte e poderoso para nos garantir a vitória e nos tornar vencedores. É daí que a palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por ele somos mais do que vencedores. Está vendo por que você não pode descrer? Está vendo por que você não pode olhar para trás? Está vendo por que você não pode gostar das coisas que foram vividas no passado? Porque a vida não é vivida de passado, meu querido. É vivida de presente e com esperança no futuro. Hoje estamos vivendo um momento difícil, sim, mas no nosso futuro temos a promessa do nosso Deus, que não desampara os seus,
que continua mantendo o seu sob sua proteção, e a vitória vai sorrir para todo aquele que confia no poder do Senhor. Amém? Espero, com a graça de Deus, que através dessa mensagem a sua fé seja reforçada e você tenha aprendido que não vale a pena ficar do lado negativo. Quem desmente o projeto de Deus está lutando contra o próprio Deus e atraindo sobre si todas as maldições que o mundo tem. Mas quem projeta a sua fé na confiança de que Deus mantém firme as suas promessas, nunca vacilará, mas sempre permanecerá seguro e a sua vida será honrosa e bendirá sempre o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, clamo a Ti, meu Deus, pelo Teu povo na face da terra. Temos visto muitos servos Teus vacilarem com as fake news, com as mentiras políticas, com as mentiras, Senhor, que são levantadas todos os dias, denigrindo o projeto do Senhor de restaurar a nação, de edificar a nação, de ampliar a comunhão entre os Teus filhos na propagação do Evangelho santo, libertador, salvador, unificador. Meu Deus, vivemos momentos semelhantes ao momento em que Moisés estava à beira do Rio Jordão, vendo a terra do outro lado, mas sem a oportunidade e a direção do Senhor para usufruir dos benefícios que ela poderia trazer. Isto porque grande parte da nação descreu do Senhor. Mas o Senhor preservou a fé no coração de Moisés, de Caleb e de Josué, e renovou a nação para cumprir os Teus propósitos. Bendito seja o nome do Senhor. Assim creio eu que o Senhor fará com o mundo. Hoje as pessoas menosprezam o Senhor, mas chegará o dia que todos se dobrarão diante de Ti e reconhecerão que só o Senhor é Deus. Mas bem-aventurados são os que creem neste momento e vivem pela fé. Por isso eu Te louvo e Te agradeço e peço essa bênção em nome